Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui a nossa série de novidades do Laravel 8. Nessa aula, nesse episódio, nós vamos tratar um pouco sobre as factories e aí eu vou deixar referências para que você possa se aprofundar em mais possibilidades, beleza? Então vamos aqui para o projeto no PHP Storm ou onde você esteja utilizando ele. E deixa eu fechar essas coisas aqui. Aqui na pasta Database, você vai encontrar aqui a pasta Factories, tá bom? Só um ponto antes, que eu até comentei na migração do projeto lá, do curso Marketplace que a gente tem na Udemy. Caso você queira acompanhar e comece a estudar Laravel com a gente, tem link abaixo aí para você. A pasta que antes era Seeds, agora é chamada de Seeders, tá? Só um detalhezinho aqui extra para você se atentar, tá bom? Mas aqui o nosso foco são as factories. Então eu vou abrir aqui o meu user factory e de cara você já percebe uma pequena diferença ou uma grande diferença, que agora a factory ela é uma classe, tá? Ela não é só um arquivo PHP com uma definição ali como era anteriormente, tá bom? Então, o model que está relacionado, ele vai nesse atributo model, tá? Então, automaticamente aqui o user factory é o user class. Você tem que definir isso, tá? Como já vem no projeto, ele já vem preenchido. E aí, aquela definição, você faz no método definition aqui, tá bom? E aí, aqui é o mesmo pensamento. Você chama as colunas e aí você passa os valores fakes ou valores fixos que você queira, como, por exemplo, a senha já com hash aqui e o valor dela é password, tá bom? E aí, a forma de utilizar esse cara, ela mudou um pouco, mas nada além do não extrapolando o normal, tá bom? O que acontece agora é que essa classe ela está associada diretamente com o model. Em que sentido? Se você vier aqui na pasta models no seu user PHP, você vai perceber que esse cara ele tem um REST factory, tá? E inclusive no order que a gente gerou já vem com REST factory, ou seja, agora a gente vai criar coisas a partir do model chamando um método factory que é disponibilizado pelo REST Factory, tá? Então isso indica que você consegue trabalhar com factories a partir do model. Você tem uma trait que habilita isso no teu model agora. E aí para a gente fazer um primeiro teste, a gente pode vir, deixa eu ir aqui no web.php. Eu vou criar aqui uma rota chamada de factories. Eu vou executar aqui mesmo, tá? Nessa rota aqui. E eu poderia fazer isso aqui, né? User igual a user factory, tá? Aqui eu estou habilitando a factory, ou seja, eu quero acessar métodos para fazer geração desse usuário. Eu posso criar 4 usuários aqui para mim e finalizar isso com o método create, tá bom? Evidentemente que esse user eu tenho que importar aqui para mim, né? Senão não vai funcionar. Então, beleza. Na verdade, nem precisaria desse user aqui, da variável, né? Tá bom? Então, dessa maneira aqui, se eu chegar aqui no meu browser, /factories, beleza? Ó, não tivemos nenhum problema aqui. E aí, se eu vou só comentar isso aqui rapidamente. Se eu retornar aqui app models user all, voltando aqui, está aqui os usuários que a gente acabou de criar, tá? Então, evidentemente que eu estou usando aqui na rota, mas isso aqui, por exemplo, poderia vir para cá, para o seu database seeder. Ó, já tem até um exemplo aqui, né? Tá bom? Você pode passar no próprio factory esse valor também, tá? Ao invés de usar o count aqui, tá bom? Então, viria para cá, para o seu seed, tá certo? E aí, o seed é a execução como você já conhece, tá bom? Então, você tem essa pequena diferença agora. Deixa eu só deixar aqui só para deixar um histórico mesmo, tá? E aí tem um detalhezinho, por exemplo, aqui criando, beleza, sem nenhum mistério, sem nenhum problema. Agora, como é que a gente trabalha isso usando, por exemplo, as relações? A gente criou aqui um model, a gente já tinha um user e a gente criou o model pedidos, tá bom? Então a gente definiu na base que o usuário ele é dono de um pedido, ele pode ter vários pedidos. Então a gente pode vir aqui abaixo, definir aqui o método para essa relação. Eu estou dentro do model user e eu vou retornar aqui, ó, this
has many order class, beleza? E aí vou aqui no user, e aí vou aqui no order para a gente fazer o inverso e a gente define aqui user e retorna this belongs to user, beleza? Então mapeamos aqui a relação, então o usuário aqui ele tem muitos pedidos e o pedido pertence ao usuário. Como que eu poderia manipular isso aqui, né? Tipo, eu quero inserir 4 usuários e pedidos para eles já diretamente, ou eu quero inserir um pedido e relacionar um usuário. Como que eu faria isso nesse modelo de factories que está atualmente? Então eu vou mostrar esse ponto e aí eu deixo as referências para você se aprofundar na própria documentação logo após isso. Mas o que eu mostrar aqui já vai te dar uma grande visão do que é possível com as factories agora, tá? Então, se você vier aqui, eu vou gerar aqui uma factory para o pedido. Então, order factory, beleza? Criado com sucesso. Vamos voltar aqui. Então está aqui para mim, ó. Ele consegue já até manipular o model, tá bom? Em algumas gerações que eu fiz, ele não trouxe o model preenchido, ele veio com aquele model para você substituir, né? Mas que bom que resolveu aqui pra gente. Então a gente tem lá aqui vamos fazer a definição da nossa factory para o pedido. Deixa eu só abrir aqui a minha migration, temos o user ID, itens e o reference, né? Então deixa eu voltar aqui. User ID, itens e o reference. Beleza. Então, o user ID eu posso fazer desta maneira, tá? Eu chamo user, importou aqui acima, tá bom? E aí eu chamo o factory, tá? Simples assim. E aí aqui em itens, eu vou colocar itens hardcode mesmo, eu posso inclusive, vou concatenar aqui com o range do próprio PHP, colocar aqui de 1 a 100. E o reference eu vou fazer a mesma coisa, tá? Que é só pra gente não tá se demorando aqui usando faker, etc, tá bom? Coisa simples aqui. Então, beleza. Aqui nesse caso, eu posso, normalmente, vamos fazer agora diferente um pouquinho, né? Vamos gerar aqui, deixa eu botar a seta para cima aqui. Vamos gerar um seeder, né? Então, orders table seeder, tá? Criar aqui rapidamente para a gente fazer um outro approach, tá? Além de ter que ir na rota ali. Então, vamos aqui, vamos no orders table seeder. E aí a gente pode vir aqui fazer o quê? Order factory. A gente pode criar aqui dois pedidos. E aí eu vou importar aqui, né? Beleza. Vamos executar aqui PHP artisan db seed. Aqui no caso, na verdade, eu só esqueci de linkar aqui no database seeder aquela minha seed. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu acabei me adiantando aqui. Menos class, orders table seeder, tá? E aí, beleza. Agora se a gente teve um seeding ali na base. Então, se eu chegar aqui agora na minha rota, só para a gente fazer aqui o teste, eu vou comentar isso aqui e vou retornar aqui, ó. App models order all. Então, voltando aqui, você vai perceber que como eu usei ali o user factory, o Laravel ele já criou um usuário para mim, mas ele criou um usuário novo, tá? Então ele criou o usuário para a gente aqui, ó, o usuário 5 e o usuário 6. A gente tinha 4, né? Então ele cria o usuário para a gente para poder associar com esse pedido. E aí, por exemplo, voltando aqui no orders table seeder, você pode indicar, por exemplo, o set da relação a partir da factory, tá bom? Esse método for, ele é para o model que pertence,
tá? Então a parte do belongs to, você sempre na sua factory vai chamar o método for, e aí, por exemplo, eu posso passar aqui o user factory. Deixa eu importar esse cara aqui acima. E aí, se eu vier aqui, deixa eu executar só um aqui, né? Então você pode fazer isso lá dentro do model. Vou executar novamente o seed aqui. Tá? Ou aqui mesmo, tá bom? Basicamente criou aqui pra gente, tá? Olha, ele criou o usuário 7 e aí temos um pedido para esse usuário 7. Se você quiser fazer o inverso, então, no caso, criar um usuário e X pedidos, você pode... Deixa eu criar aqui o user... PHP artisan make seeder users table seeder. Beleza. Deixa eu vir aqui. Eu vou copiar aquele exemplo que a gente tinha anteriormente, tá? Daqui eu vou tirar daqui do seed e vou colar aqui, ó, no users table seeder. Beleza, é isso aí. Antes da gente executar isso aqui, ó, por exemplo, aqui você tem um exemplo de criar um usuário, etc, mas você ainda pode fazer a chamada, tá? Com o call, e aí você chama os seeds que você quer, tá? Opa, colocar a class aqui. Tá bom? Então isso aqui ainda é possível. E aí você não precisa especificar aquele parâmetro menos class ali. Então, beleza, vamos voltar aqui para o user stable seeder. Eu posso, para esse usuário, criar vários pedidos. Então, res, e aí eu posso colocar aqui, ó, order factory para mim. Aí eu tenho que importar o order aqui, né? Deixa eu colocar pelo namespace mesmo. Só para agilizar aqui nosso processo. Então, beleza, ó, se eu chegar aqui e executar o seed, agora que eu chamei o user stable seeder lá no database seeder, você percebe que ele executou normalmente aqui pra gente, ó, tá bom? E aí se eu vier aqui, eu vou ter que ter mais pedidos, né? Ó. Tá bom? E aí, por exemplo, você pode... Como eu criei 4 usuários, eu tenho 4 pedidos a mais aqui, ó. Tá bom? Então, temos mais pedidos ali. E aí você pode, por exemplo, eu quero criar um usuário com 4 pedidos, por exemplo, né? Então, colocar aqui, ó, 4. E aí, se a gente vier aqui no nosso terminal, executar o dbseed aqui, tranquilo. Vamos aqui no browser. E aí nós temos que ter 4 pedidos para o ID 16, né? No caso aqui, ó, o ID que eu falo, o user ID, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então você consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá bom? Com as definições. E aí só reforçando, o res é sempre o lado que tem muitos, tá? E aí você especifica a factory e faz a sua montagem de quantos dados você quer para essa ligação ou quantos usuários e quantos pedidos nesse momento aqui, no caso, né? Você define isso. Tá certo? E aí, o lado inverso, o lado que pertence, ele vai ter esse método for. Então, deixa eu abrir aqui o order stable seeder, tá? Ele vai ter esse método for porque ele é um pedido para quem? Aí você vai definir o dono desse pedido, tá bom? No caso que é o user. Aí ele gera aleatoriamente e já passa a referência aqui para você. E aí, só mais 2 detalhezinhos para a gente finalizar aqui. É o seguinte, aqui nesse cara aqui, você consegue usar um método mágico, tá? Que vai ser internamente manipulado ali pelo underline call e etc, com toda a sua lógica. Mas você pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó, res orders e simplesmente passar a quantidade aqui. Deixa eu colocar só 2 aqui, né? Tá bom? E aí, se você voltar aqui, executar o seed, sem nenhum problema, voltando novamente. Vamos ver aqui quantos que a gente já tem. Tranquilo, ó. Beleza? Então isso aqui facilita bastante. E aí, só lembrando que o Laravel ele vai buscar o método orders dentro aqui da entidade user, tá?
E para o caso inverso, no caso aqui, você criando a factory e associando para um usuário, você colocaria for user. Tá bom? E aí automaticamente ele cria para você esse cara. Então deixa eu só executar aqui diretamente o order stable seeder, tá? Então a gente criou um pedido para um usuário aleatório e aí a gente tem que ter aqui mais um, né? Beleza? Então você tem essa facilidade, tá? Aqui no site do laravel.com você vai encontrar mais informações disso aqui na parte da documentação. Você vai encontrar a referência disso no Release Notes, mas se você vier aqui em Testing Database, você vai encontrar tudo que é necessário aqui, ó. Usando factories, escrevendo factories, criando factories, tá bom? Então tudo aqui eu vou deixar linkado abaixo aqui para você se aprofundar nisso, tá certo? Que você tem tudo que você precisa nesse quesito. E aí só mais um detalhezinho que você consegue trabalhar, que é o seguinte. Eu vou criar aqui uma migração de alteração aqui da minha tabela de pedidos. Passar aqui o parâmetro menos table, colocar aqui orders. Beleza? Para ele poder já preencher ali com esquema, table e etc. Vamos aqui, ele já está criando, né? Já está aqui, beleza? E vou adicionar aqui uma coluna string chamada de status, tá? E aí a gente pode colocar, por exemplo, finalizado, qualquer coisa assim, tá bom? E aí o reverso vai ser remover essa coluna, tá? Então drop column status. Beleza. Então só adicionando uma nova coluna aqui em pedidos. Eu vou colocar também aqui um valor padrão. Colocar aqui aguardando. Tranquilo, é isso. Vamos aqui no nosso terminal. Eu vou executar aqui um PHP Artisan migrate fresh. Beleza, agora sim. E aí no caso, deixa eu só vir aqui no browser, deixa eu atualizar isso aqui. Tá, tudo zerado, sem nenhum problema. Então vamos voltar agora aqui para o código. E esses casos aqui que você tem estados e que você achar que dá para modificar em tempo de execução determinado comportamento ou determinado valor dos teus dados quando gerar via factory, você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Você pode chamar aqui o método state, e aí passar a um array e, por exemplo, colocar a coluna, colocar aqui concluído, tá bom? E aí se eu chegar aqui, deixa eu limpar minha tela aqui, PHP Artisan DB seed, executar diretamente a seed order stable, tá? E aí você consegue fazer essas mudanças, tá? Para determinados atributos / colunas, tá? Do estado em tempo de geração, além do valor que você definiu para essa coluna na sua factory, tá bom? Então, se você perceber, ele pegou concluído aqui, ó, certo? Se eu não colocasse, como eu não tenho nada definido lá na factory, ele vai pegar o aguardando diretamente do SQL, né? Então, aqui, ó. Mas na factory você poderia vir na factory, né, orders factory, e colocar aqui a coluna status, etc, e colocar o aguardando, tá? Então, sem nenhum problema também. Então fica bem interessante quando você tem esses estados para os seus dados e você quer gerar coisas e modificar esses estados em tempo de execução, tá bom? E aí outro ponto legal é que aqui na própria factory, ó, você pode fazer isso aqui, ó, public function, por exemplo, vou colocar aqui, ó, is waiting, e aí você consegue sem nenhum problema chamar o state aqui dentro, colocar assim, status, aguardando. Na verdade, aguardando já é padrão. Então, deixa eu só mudar isso aqui. Vamos, por exemplo, spade, né? E eu posso colocar aqui pago. Tá bom? Aqui no caso, você pode gerar um outro aqui chamado de finished.
E aí você sempre retorna esse state com a coluna que você quer alterar. Tá bom? E aí você pode tranquilamente, por exemplo, ao invés de chamar o estado, você chama o método, tá? Spade, por exemplo. Não esqueça de sempre retornar o state, tá? Diz state aqui. E aí, voltando, vamos, na verdade, no terminal, executar novamente. Sem nenhum mistério, tá bom? Beleza? Ó, percebe que ele recebeu aqui. Ou mesmo chamar o finished, tá? Executar novamente. Beleza. E aí você consegue tranquilamente definir esses estados aqui sem problemas algum, tá? Em tempo de execução ali, usando o state, certo? Então é isso para essa novidade. É claro que você tem muito mais opções, e aí eu sempre recomendo que você venha aqui na documentação, aqui no menu lateral, tá? Vem teste, database, e aí você já tem aqui o menu de contexto. Você clica aqui em Create Factories e todas as informações vão estar aqui, além de informações extras, tá? Questão aqui sobre os estados, tá bom? Tudo tranquilo aqui para você. E aí você vai se aprofundando mais nessa mudança que teve vindo aqui no Laravel 8, tá bom? Então espero que você tenha curtido, espero que tenha sido informativo para você, apesar de ter ficado um pouco longo aqui esse nosso episódio. E aí vamos prosseguindo para as próximas novidades, que eu acredito que vão ser mais tranquilas e menores do que foram essas primeiras, tá bom? Então, um forte abraço, sucesso e só reforçando, só lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você receber as notificações dos episódios futuros ou de outros materiais aqui do canal. Se esse vídeo te ajudou e você pensa que vai ajudar amigos, conhecidos e quem goste de Laravel em uma comunidade, etc., me ajude aí compartilhando, dando essa força, dando esse impulso, tá bom? As redes sociais da Code Experts estão linkadas abaixo também. E caso você queira aprender e estudar Laravel conosco, se esse seja o seu primeiro contato através desse vídeo, tem um cupom de desconto linkado abaixo aí para você começar a estudar o Laravel junto conosco aqui na Code Experts, tá bom? Então muito obrigado por tudo, por estar aqui, por compartilhar, por ter dado like, por ter se inscrito e vamos continuando. Então nos vemos em breve, até mais.